Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui eu, Erivelton, juntamente com o Rodrigo. Isso aí, galera. Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast, para abençoar mais uma vez a vida de vocês. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, não só para nós, membros da igreja, mas também para o início da nossa igreja. E eu vou deixar que ele se apresente para vocês aí, para vocês conhecerem um pouquinho dele agora. E depois a gente vem com um testemunho da vida dele aí, que eu tenho certeza que é muito marcante. Meu nome é Francisco da Cunha, popular Chico Mecânico, que o pessoal daqui chama. E estou feliz por estar aqui esta noite, apesar de eu não ser tão bom de palavras assim. Então... Isso pra gente é um prazer, a gente já começa agradecendo, né, por você ter se disposto a vir aqui contar pra gente, né. Sei que às vezes, no começo, todo início, os convidados vêm, já não, às vezes vê as câmeras, fica um pouco assustado, mas depois flui e dá tudo certo, né, meu irmão não tem como dizer que não é bom com as palavras, a gente te conhece, não adianta falar, que você sempre fala muito bem, fala as coisas certas e... Vamos ver o que o senhor tem para mostrar para a gente, para falar para a gente hoje. Né? Antes de eu conhecer a Jesus, eu sempre trabalhei de mecânico e não gostava de amizade com as pessoas. Até que eu se mudei lá para Vila Guarani e tinha um rapazinho, inclusive hoje ele é falecido. Ele era moreno. Daí eu estava limpando, eu trabalhava na Massey Ferguson, com a minha moto, fazia revisão no campo, arrumava trator no campo, quebrado. E cheguei em casa e teve um rapaz pegou, quando viu que eu cheguei, que eu estava limpando a moto, era já no fim de semana, eu estava limpando a moto. Ele pegou e pôs a moto dele lá fora também e começou a limpar e olhou para mim e falou, oi bicho. Eu peguei e falei, oi. E continuei limpando e virei para mim não conversar com ele. Daí ele pegou, saiu de lá, de onde ele estava e veio conversar comigo. Está dando um trato na maquininha? Eu falei, sim, estou dando um trato na maquininha. E... daí peguei uma amizade. Daí ele tinha uma moto mais potente do que a minha, só que a minha era moto mexida, eu que fazia, né? Fazia ela andar bastante. Ele falou, minha moto é nova e tem uma marcha mais do que a tua, e anda mais do que a tua. Eu peguei e falei, não, eu acredito que não vai andar mais do que a minha não, porque a minha eu conheço minha moto. Daí ele pegou e falou, vamos fazer um racha na estrada de São Paulo? Que vai para São Paulo, isso era lá no Atuba, que eu morava na Vila Guarani, daí nós fomos lá. Daí fomos lá na estrada de São Paulo. Pegamos e parelhamos a moto, falei, agora. E deixei ele andar assim uns 10 metros e puxei, a minha passou ele. Passou 1, 2, 3, eu deixava ele passar e aparelhar comigo e até que ele falou, não acredito, minha moto tem uma marcha mais do que a tua e perdi para você. Eu falei, agora vamos tomar uma cerveja. Daí ele pegou e falou assim, não bebo. Eu falei, por quê? Ele falou, sou crente. Eu falei, que igreja? Igreja Batista. Tá. Daí eu falei, então vamos tomar uma cerveja, eu tomo uma cerveja e você toma uma Malzibir, aquela cervejinha preta, caracu. Daí ele falou, não, mas não tem álcool? Eu falei, não tem álcool isso aí, a minha tem, a tua que você vai tomar, não. Daí tomemos uma, quando ele terminou de tomar dele, era uma garrafinha pequena assim, quando ele terminou de tomar dele, ele já está meio grogue, porque claro que a cerveja preta tem álcool. Daí eu convidei ele, falei, você vai... Como é que é a tua igreja? Você nunca vai me convidar para ir lá? Dali, passados uns 2, 3 dias, eu intimei ele. Falei, você não vai me convidar para ir na tua igreja? Ele pegou e falou, não, até agora eu não te convidei porque
eu vi o que aconteceu esse dia aqui na frente da minha casa e eu não te convidei porque a gente sabe que você é uma pessoa desse jeito, ruim. Daí eu peguei e falei, não, mas às vezes a ruindade da pessoa é a circunstância que traz. Que a pessoa que eu tinha feito aquilo lá, ele veio com a faca para cima de mim. Ele era um subdelegado de Colombo. E eu alugava a casa dele. Na época eu não conseguia sair da casa dele, eu estava pagando direitinho, mas eu não conseguia achar casa. Era a época do cruzado, daquele dinheiro que subia muito a inflação. Mas sempre paguei direitinho ele. E ele pegou e queria me tirar e partiu com a faca para cima de mim. E a gente se defendeu, machuquei muito o cara. A polícia... Daí eu peguei, quando aconteceu esse acidente comigo, tomei a faca dele, aconteceu o acidente, e falei para a mulher, ó, tá feio, cara. Daí uma mulher lá do outro lado da rua, pegou e falou assim, quando eu estava brigando com o subdelegado, falou assim, pelo amor de Deus, você está matando esse cara, para com isso, esse cara não vale nada. Já peguei, quando falou em Deus para mim, eu peguei, olhei do outro lado da rua, assim, a mulher falando comigo, peguei, parei. Falando em Deus, eu dei uma parada. Até que ainda eu ameacei ele no final. Falei, seu Guilherme, falei, esses dias atrás que o senhor mexeu comigo, falei para o senhor não mexer comigo, que o senhor ia se arrepender, olha o que aconteceu. E daí eu peguei, ainda dei mais eu joguei ele dentro da valeta ainda, um valetão que tinha lá. E daí esse crente estava vendo tudo isso aí. Ele falou, não te convidei para você para a minha igreja só por causa disso. Eu falei, então me convide que eu vou conhecer as pessoas lá. Daí, só que eu era tremendamente endemoniado. Meu padrasto, quando a minha mãe foi morar com ele, largou do meu pai, foi morar com ele, pegou e um dia a minha mãe perguntou para ele assim, como é que foi que a tua mulher morreu? Ele pegou e falou assim, eu mandei o pai João enforcar ela, fazer com que ela desse uma dor de barriga e enforcar ela no hospital, matou ela no hospital. E realmente ela morreu enforcada no hospital, sem ninguém enforcar. Daí eu era criança, falei assim, meu Deus, esse homem matou a mulher dele para morar com a minha mãe, agora vai matar minha mãe para morar com outra, e daqui a uns dias ele vai matar minha mãe. Daí eu peguei bronca com meu padrasto, daí peguei e xinguei, desobedeci ele, lá ele correu atrás de mim com a pedra lá e me deu uma pedrada, e eu corri, a pedra não pegou em mim, daí ele falou, some daqui, de hoje em diante você não vai ter mais paz na vida, você vai morrer. Eu era criança, devia ter lá uns 7 anos, 6, 7 anos, por aí. Daí, quando eu fui visitar a igreja do rapaz, desse rapazinho, que ele me convidou para ir, eu fui lá e visitei a Igreja Batista. Igreja Batista Ebenezer da Vila Guarani. Visitei, daí o demônio, aquele demônio que o meu padrasto colocou em mim, ele era um bichinho bem pequenininho assim, quando ele começou, e veio rodando assim das estrelas, veio do alto, veio rodando das estrelas assim, até que chegou em mim, naquela noite mesmo, o bicho me pegou, quase me matou enforcado aquela noite. Daí eu fui para a casa do meu pai, dormindo no canto do meu pai, o bicho me pegou lá. Daquele tempo até eu conhecer esse rapaz, eu não tive paz na minha vida, o bicho falava comigo. O demônio, ele foi crescendo comigo, assim, e conversando comigo, ele conversava direto comigo. Ele foi crescendo, logo ele virou um gorila bem grande, assim, com os dentes bem compridos, o pelo brilhava, assim. Eu via, assim, a minha vida inteira, na minha vida, assim que eu fui crescendo, eu estava vendo aquilo lá. Todas as noites ele me visitava e me enforcava. Eu tinha que pôr alguma coisa no pescoço eu ponhava uma medalha, porque eu era católico na época, quer dizer, seguia lá junto com meu pai, ponhava as medalhas, e quando ele arrebentava a medalha, ele me enforcava, ele quase me matava.
Até que eu fui visitar, daí foi com poucos dias que eu visitei assim, a igreja. Depois que eu comecei a visitar, a primeira pregação, o pastor pregou lá e falou comigo, isso é isso, aquilo, tá. Eu pensei comigo, eu falava, pior que eu sou isso mesmo, e ele falava, olha, é tudo mentira o que ele está falando lá. Ele sentava sempre do meu lado. É tudo mentira o que o pastor está falando. E eu falava, para mim saber se é verdade ou mentira, eu vou ter que vir mais uma vez, vou vir no domingo que vem. Ele falou, nem venha, que ele vai falar de novo, a mesma coisa, a mesma ladainha, tá? Eu pegava, daí domingo que vem eu visitei a igreja novamente, o pastor pregou para mim de volta, só que pregou outro livro lá, né? Não me lembro. Pregou lá, pregou e ele falava, tudo que ele está falando é mentira de novo, tá? E 3 vezes eu falei, eu sempre fui teimoso. Falei, não, para mim saber se esse pastor está falando verdade da minha vida ou não, ele vai ter que falar de novo. Domingo no próximo domingo, no terceiro domingo, de novo, mesma coisa, pegou em minha pregação. Daí eu chamei o pastor lá, eu não aceitei, nunca foi de se manifestar assim para a população, para o povo, né? Daí eu falei, pastor, para mim ser um desses de vocês, o que eu faço? Daí o pastor pegou e falou assim, você vem e faz um estudo de batismo, vai ter batismo, acho que daqui a 8 dias vai ter batismo, você vem, faz o estudo e se batiza, daí você já é um dos nossos. Eu me lembro que ele falou, você é um dos tais. Eu falei, beleza. Daí, quando foi no dia do batismo, o bicho pegou eu o dia inteiro. Pegou eu o dia inteiro, entrei no meu quarto assim, fechei a porta, daí a cama estava quebrada, eu fui arrumar a cama, arrumei a cama, cortei ela quase meio metro assim, arrumei, deixei bem bonitinho, fui pôr o colchão não entrava, é claro, cortei a cama, deixei a cama pequena, daí o bicho me atentando e conversando comigo, você não pode ir, 7 horas da noite, você não vai para lá, e se você ir para essa religião que você está indo, você vai para o inferno. Daí eu falei, prove. Daí parei de fazer lá o que eu estava fazendo. Falei, prove. Era o dia do batismo aí. Daí ele falou, me mostrou o bicho fala a verdade também. O diabo às vezes fala a verdade também. Pegou e me mostrou gatinhando assim, me mostrou com uma bermudinha que eu tinha do exército, aquele pano do exército, assim, brincando de carrinho lá que eu fazia, sempre fazia os carrinhos pequenos. Nós meu pai é agricultor, morava no mato, lavrador, morava no mato, mexia com plantação, e passou ele mostrou os meus pecados daquela idade que eu tinha até onde eu estava. Eu falei, meu Deus, num papel assim, um papel da cor da mesa, marrom assim, marrom queimado. Foi mostrando, é verdade ou não é que você fez isso? Eu falei, e foi, é verdade. Até que ele falou, você já está condenado, você vai para o inferno. Daí eu falei, ainda eu quero saber de uma coisa. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu quero saber se o que ele está falando é tudo verdade. Eu quero saber se eu tenho chance de ir para o céu ou não. Ele pegou e falou, vai se batizar, que vem uma voz bem mansa, assim, bem tranquila, assim, falou, vai se batizar que eu estou contigo. Assim, uma voz bem gostosa, assim, falou. Peguei, ele sumiu daí. Ele sumiu, e daí eu peguei e falei para a Helene já era crente, 7 anos da Assembleia. A minha mulher, minha esposa. Daí eu falei, arruma minha roupa aí, minha toalha aí, que eu vou lá na igreja do Bacaxiri, vou se batizar. Peguei a moto e fui para lá. Cheguei lá, fui o último, já estava encerrando o batismo. Daí eu entrei lá, correndo lá. Falei, pastor, eu quero se batizar, está cheio de gente. Hein? Eu também quero. E o pastor Onéias, ele pegou e me mandou se trocar, se troquei.
Daí quando o pastor me batizou, me pôs eu no fundo d'água, assim, quando eu estava no fundo d'água, eu senti que eu saí de dentro de um poço bem alto, assim, explodiu a minha mente, assim, bum, deu uma explosão. Daí eu peguei e falei, que alívio, depois que ele voltou eu para cima da água, falei, que alívio, saí do fundo do poço. Daí daquele tempo para cá eu comecei, falei, pastor, e agora? Agora para mim pregar isso aí, porque daí mudou dentro de mim. O que eu faço? Ele falou, você tem que pregar em tempo e fora de tempo e para todo mundo, onde você estiver. E eu falei, mas eu pregar para quem aqui? São tudo crentes? Ele falou, não precisa ser dentro da igreja, para fora. Vai. Daí eu peguei e saí, fazer evangelismo para fora. Até não é tudo que eu tem tempo limitado aqui, não vou falar tudo, mas todos os lugares que eu fui, eu preguei o evangelho. Daí, passado esse tempo, fui morar na Fazenda Rio Grande, preguei para a Fazenda Rio Grande inteira lá, um monte de gente, para crente voltou para as igrejas lá. Eu me lembro que eu estava passando assim num lugar assim, trabalhar perto dos batateiros. Os batateiros sabiam que eu era crente, que eu nunca fui de esconder o que eu era, né? Sempre tive essa coragem de falar o que eu sou. Então eu sempre fui de expor. Daí estava a turma jogando assim numa mesa, eu peguei. Esse foi uma das minhas primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus. Ele pegou e falou, olha o crentão lá, e tirou sarro de mim. Tirou sarro de mim, eu continuei andando, depois falei, não é possível, vou voltar lá. Voltei lá e falei, pessoal, se Jesus Cristo voltar hoje, eu tenho certeza que todos vocês aqui vai para o inferno. Daí teve um lá que pegou e abaixou a cabeça aquela hora lá. Daí de noite fui visitar a Assembleia e ele lá falou, aquela palavra que você me falou lá, hoje eu voltei para Jesus, porque aquilo lá me pegou de mim. Falei, beleza. Então ganhei aquele jogador lá para Jesus. Assim, depois eu saí, eu tinha mania de sair pregar assim, qualquer lado. Entrei lá no lado de Quitandinha lá, cheguei lá e falei para uma pessoa lá, falei, dona, onde que tem estava sentada uma senhora velhinha lá fora, falei, dona, onde que tem uma pessoa doente aqui para mim falar de Jesus e orar para a pessoa? Se a pessoa tiver fé, ela sabe. A velha pegou e começou a conversar comigo, você é crente? Também sou da Assembleia e tal. Daí veio umas pessoas, umas amigas dela, falou, quem é esse aí? A velha tirou sarro de mim, falou, esse aí deve ser, eu já tinha falado que eu era batista. Ela falou, deve ser batista, adventista, sei lá o que você é, e tirou sarro de mim. Eu falei, dona, a senhora não sabe onde tem alguma pessoa doente? Que eu vim orar para doente. Ela falou, tem a minha filha lá dentro, mas ela não tem jeito, ela está tudo queimada, está deformada, parecia um bicho, parecia um monstro, a mulher assim. Eu falei, é para ela que eu estou aqui, então chama ela, põe a cadeira. Botou a cadeira lá, a mulher sentou, orei para ela. Falei, como que a senhora, a primeira vez que a senhora ficou doente, assim, como foi? Ela falou, depois que meu marido morreu, apareceu uma caveira para mim e eu fiquei assim, daí agora eu estou tudo queimado, eu não posso sair para fora, eu se corto no arame, caio no fogo, caio na água. Eu falei, eu posso orar para a senhora? Ela falou, pode. Peguei, botei a mão na cabeça dela, ela pegou e o bicho já manifestou nela. Daí eu falei para ela, eu vou voltar aqui mais 2 vezes, porque eu sempre fui de ir numa casa de pessoa, nunca ia muito. 3 vezes. Daí fui embora. Eu voltei 3 vezes lá, ela já tinha sarado. Sarou assim. A mulher sarou, já não, o bicho. A segunda vez que eu fui lá, ela falou, olha, o bicho não apareceu mais para mim. Eu falei, tá bom, graças a Deus, a senhora está liberta. Eu peguei a mãe dela, falei, dona, não adianta a senhora só ser crente. A senhora tem que seguir a Jesus Cristo. Daí peguei e juntei eles lá e dei uma espremida nele. Daí eu falei, dona Leopoldina, a senhora sabe de alguma pessoa doente aqui para me orar? Ela falou, sei. Aquela casa lá longinha, lá, tá vendo? Mas não vá lá não. Eu falei, por quê? Porque o filho dela, ele vai te matar. Ele só anda armado, ele não gosta de crente, detesta crente.
Peguei, olhei para ela e falei, para lá que eu vou, dona. Peguei, fui lá, verdadeiramente, o rapaz estava armado mesmo. Daí peguei e cheguei lá, estava um casalzinho de velho assim, esquentando fogo. Falei, peguei e bati lá, falei, tudo bem, tudo bem. Fiquei sabendo que vocês estão doentes, posso orar para vocês? Ela falou, pode. Eu falei, não, mas eu só vou fazer uma oração aí, eu não tenho nada contra o seu filho, tá? E vim fazer uma oração só para vocês dois, que já vou embora, prometo que eu vou embora. Eu peguei, orei para aquele casalzinho lá, bem pobrezinho. Daí o rapaz saiu lá de dentro e falou, eu queria que o senhor fizesse uma oração igual você fez para o meu pai e para a minha mãe aí. Eu falei, faço sim, pode vir aqui. Daí ele pegou e começou a tirar armamento que não parava mais. Eu peguei e falei, moço, não precisa você se desarmar inteiro. Jesus Cristo te aceita você do jeito que você é, e Ele vai mudar você. Crê nisso? Creio. Peguei, orei para ele, e daí, passado 3 vezes que eu visitava cada pessoa, né? Daí fui lá na última vez, daí o casalzinho de velho pegou e falou assim, tá vendo aquela casinha azul lá em cima? Falei, tô. A igreja que eu estou indo, você mandou procurar a igreja que Deus me punhasse, estou indo na Deus e Amor, lá em cima. Falei, tá bom. De lá daí teve uma outra pessoa que me deu uma leitoa daí. Pegou e falou, vou matar uma leitoa, vou te dar para você, a metade dela você venha buscar. Daí o Senhor falou comigo, já tinha falado comigo 3 vezes. Apesar de eu ser um batista tradicional, mas Deus fala. Daí o Senhor falou comigo 3 vezes e mostrou a cidade que eu tinha que ir, longe. E só tinha um Fusca velho, um Fusca vermelho, com o assoalho furado. Daí eu peguei e falei para minha mulher, olha, Deus tem um trabalho para mim lá no norte, numa cidadezinha lá, Venceslau Braz, eu vou ter que ir. Ela falou, mas você não ganhou a leitoa? Ele vai matar, amanhã é para você buscar a leitoa. Eu falei, nem que eu perca a leitoa, mas eu vou para lá. Deus já tinha falado para mim, tudo é 3 vezes para mim. Deus tinha falado a primeira vez, falei, eu posso estar sonhando. Isso aí não pode não ser Deus falando, às vezes é a minha empolgação. E falou a mesma coisa, segunda, na terceira, falei, é Deus. Peguei o carro e fui para lá. Preguei lá para as pessoas, até meu padrasto já tinha morrido. Falei, deve ser a minha mãe, está feliz da vida. Peguei o Fusquinha e ó, fui para lá, preguei para minha mãe falou, eu não vou passar por essa religião. Falei, por quê? É porque eu gosto de dançar e crente não dança, tirando o maior da minha cara. Assim, eu fiquei triste. Falei, Deus, acho que eu estava enganado mesmo. Não foi o Senhor que falou comigo. A minha sogra era brigada comigo. Eu briguei com a minha sogra, que eu era muito ruim, eu era uma pessoa muito ruim. Além de lutador, eu comecei a lutar criança. Eu fiz artes marciais para minha defesa, que eu sempre fui de mal com o mundo. Fui criado sem pai e sem mãe. Era de mal com o mundo. E fiz judô, karatê e kung fu. Então, as artes marciais eu só usava para minha defesa, para o mal mesmo. Mas Deus me libertou hoje. Eu tenho um marco no braço aqui, que é um puma, que eu cheguei até um estágio alto. Cheguei no 4º Kati do kung fu. Então, naquele tempo não era, hoje é moda, naquele tempo quem passava no estágio fazia a marca, que para mim hoje não significa nada. Daí eu falei, vou embora. Mas antes disso eu falei, vou passar na minha sogra. Minha sogra não gosta de mim mesmo, nós briguemos lá feio, mas vou passar lá. Daí eu fui lá, falei, oi sogra, tudo bem? Ela falou, tudo. Minha sogra era aleijada, sofria derrame. Daí eu vi que ela estava
com a cara de triste, assim, falei, olha, eu não sou mais aquele, eu me converti, hoje eu sou crente, gostaria de... A senhora não gostaria de conhecer a minha igreja? Ela lá no Nortão. Ela falou, eu aceito. A senhora acredita no Deus que eu sirvo? Que Deus? Jesus. Eu creio. Falei, então vamos lá, vou te levar para a minha igreja. Daí eu te trago. Daí peguei a velha lá, ponhei no Fusca e vim. A velha, a hora que o pastor, esse mesmo pastor que pregou para mim, quando pregou, depois do louvor lá, e pregou, quem quer aceitar Jesus como seu legítimo Salvador? Ela pegou e falou, eu aceito Jesus, eu estou arrependido de todos os pecados que eu fiz. Então aceitou Jesus, olha, foi uma alma que o Senhor mandou escalar. Eu nem gostava da minha sogra. Tá, agora tudo gosta. bem. Agora, não, tem coisa boa para falar. Depois eu levei ela lá, não tinha batista lá. Ela pegou e começou a congregar na Assembleia. A Assembleia lá do Nortão é bem simples, a igreja grande, mas simples, assim, tá. Daí, no último momento da minha sogra morrer, já falecida, ela pegou e ficou em coma antes de morrer, não sei quantos dias lá ela ficou em coma. Depois, a última palavra, assim, que ela disse antes de morrer, ela pegou e falou assim, glórias a Deus, glórias a ti, Senhor, e morreu, sarou tudo, ela esticou tudo, voltou tudo normal nessa morte dela, assim. Ela pegou e essa foi com Jesus, consegui ganhar minha sogra para Jesus. Glória a Deus. E fora tantas outras pessoas, aqui em Campo Magro mesmo, quando eu vim para cá, eu estava morando naquela rua, em frente ao Tico Valengue, tem uma ruazinha ali, estava morando numa casinha lá embaixo. Assim que eu coloquei a minha mudança lá, daí chegou uma ambulância, pegou um senhor, o seu João, pegou o seu João e levou para o hospital. Logo, umas 2 horas depois, trouxeram o seu João para morrer em casa. O seu João, parente da irmã Lindamir, nossa irmã daqui da igreja, que aceitou Jesus também. Outra história. Daí eu peguei, fui lá visitar o seu João, falei para minha mulher assim, Irene, vou visitar o velho, ele voltou, por que trouxeram ele tão rápido? Fui lá, daí a mulher falou, não, ele trouxeram para morrer em casa, está morrendo. Peguei, falei, sou crente. Fui com a Bíblia lá, não gosto de crente. Pegou e levantou, você quer conversar com ele? Você pode até conversar, mas já temos a nossa religião. Falei, tudo bem. Daí quando eu fui lá conversar com ele, ela ligou a televisão bem grandona, assim, daquelas antigas, ligou no último volume, mas bem alto, mas tudo, para não ouvir o que estava falando. Daí eu peguei e orei para o seu João. O senhor, se eu orar para o senhor vai sarar. Ele falou, mas eu sarar, me trouxeram para morrer em casa, eu não tenho mais fôlego, está tudo podre assim, ó, tudo podre mesmo. Falou, olha como é que eu estou. Falei, senhor, catei mesmo. Daí eu falei, mas o senhor tem fé que se eu orar, o senhor sara? Ele falou, fé até que eu tenho, mas eu não tenho cura. Eu falei, senhor, então vou fazer o seguinte, eu vou usar a minha fé. Peguei, orei para ele e fui embora. Daí outro dia peguei, corri o olho lá na casa, será que o velho já morreu? E, não, tudo quieto. Daí dali 3 ou 4 dias, o velho estava lá fora, 50 quadras. Estava lá fora. Peguei, fui lá, falei, daí, senhor? Está melhorzinho? Ele falou, sarei, não tem mais nada aqui, ó. Eu falei, então tudo bem. Falei, senhor João, quero convidar o senhor para conhecer a minha igreja, lá na Vila Guarani. Ele pegou e falou assim, até que eu poderia ir, mas eu não posso andar de carro. Eu falei, por quê? Eu uso sonda, olha aqui a sonda. Se eu sair, eu faço o xixi. Eu peguei e falei para eles,
assim como esse Deus que curou o senhor desse câncer, dessa enfermidade que o senhor tinha, o senhor não tem fé para se libertar dessa sonda? Ele falou, tenho, agora eu tenho. Eu falei, também. Orei para ele, dali uns 15 dias caiu a sonda. Falei, agora vamos para a igreja. Caiu. Ele viveu, esse seu João viveu pelo menos uns 15 anos a mais ainda. Eu que levei, quando ele morreu, eu levei o sepultamento dele para bater de ônibus. Eu levei a turma dele de ônibus para a igreja. Outra vez, o senhor pegou e falou para mim, vai lá para o norte que eu tenho um trabalho para você lá. Mostrou assim, aqui eu não sei se as pessoas conhecem, gaiota, você já ouviu falar em gaiota? Já. Gaiota, então era gaiotinha. Mostrou uma olaria e um burrinho puxando a gaiota, assim, cheia de tijolo, barro e tijolo. Eu peguei e falei para minha mulher, falei, sonhei, é um sonho. Daí ela falou, se for de Deus, vai aparecer de novo. Apareceu mais 3 vezes aquele mesmo sonho, mostrando assim, a gaiotinha e o jumentinho. Eu falei, vou para o norte. Peguei um GMC que eu tinha um caminhão velho, pensa numa dor de cabeça, que eu fui daqui para lá, esse caminhão foi enguiçando daqui até lá. Peguei o GMC, fui para o norte, de caminhão. Peguei a minha turma, ponei na carroceria, lona, tá, vamos para o norte. Fomos lá, daí eu peguei o caminhão, fui lá em cima da serra, falei, aonde que tem esse olaria aqui? Daí eu vi, lá de cima da serra onde eu estava, eu vi a estradinha torta, assim, lembra? Falei, deve ser lá. Cheguei lá, fui pregando para aquela vizinhança, assim, preguei o evangelho para a vila lá. Daí cheguei falei, Deus, eu estava enganado, até agora não apareceu nada. Fui na última casa, falei, está tudo bem com vocês aí? Daí o homem pegou e me recebeu bem, falou, tá. Eu peguei e falei, tudo bem, aceita uma oração? Eu vou embora já, eu vim de Curitiba aqui e vou embora já, vocês é a última casa aqui. Daí, mas antes de eu ir na casa desse senhor, eu fui na escola dominical, na igreja, fechei o olho, Deus me mostrou uma mesa com a toalha branca e um negocinho preto em cima, assim. Daí eu peguei e comecei a orar, daí abri o olho, assim, por acaso, eu vi o que eu tinha visto lá na cidade, eu vi lá, na casa dele. Ele era retireiro e estava um bezerrinho mamando uma vaquinha, assim, pretinho, assim. Daí eu peguei e falei, está tudo bem com vocês? E ele pegou e falou, tá. Daí eu falei, não tá. Eu vim de Curitiba aqui, Deus me mandou, vim de Curitiba aqui na casa de vocês. E vocês têm problema, sim. Daí a mulher veio lá da cozinha chorando, falou, nós somos, ninguém aceita nós aqui na igreja católica, aqui, não sei porquê, e trata mal nós, e não aceita nós aí. Eu falei para vocês mesmo, peguei, orei para ela, orei para ele, falei, vocês aceitam Jesus como seu legítimo Salvador? Aceito. E ela também aceita. Ele pegou e falei, então faz o seguinte, antes de você subir para Venceslau, você pede a Deus, fala, Deus, me manda eu para uma igreja evangélica que eu me dê bem. Daí, fui embora, vim embora. Então, meu negócio, pessoal, não é pregar para a multidão, para os irmãos. Às vezes, todo mundo fala, não, mas você precisa ter um cargo e está dentro da igreja. Eu falo, não, meu negócio é fora. Aqui na oficina, veio um homem lá de São José dos Pinhais, esse dia atrás, um cara rico. Pegou e falou, seu Francisco, diz que o senhor, eu fiquei sabendo que o senhor faz garrafada de remédio, eu estou com câncer e fiquei sabendo lá pelo teu gerro que você faz garrafada. Eu falei, de jeito nenhum, se não sou para comer. Daí ele pegou e falou, mas você tinha câncer? Eu falei, tinha câncer na cara, estava estourando tudo o caroço em mim aqui.
mas foi Jesus que me curou. Eu falei, senhor crê nisso, que Jesus cura? Creio. Eu falei, então, primeiro passo, aceitando Jesus. Quer que aceitar Jesus? Peguei, orei lá, ele pegou e me abraçou e começou a chorar. Eu falei, então, aceita Jesus, que é o primeiro passo. Um amigo que ele trouxe saiu correndo, quando eu comecei a orar para ele, o amigo dele saiu correndo, peguei, orei bem alto, o amigo dele ouviu, o amigo dele falou, também quero que você ore para mim. Eu orei, você aceita Jesus? Aceito. Então é assim, aceito. Ele pegou e veio, aceito, daí ele veio segunda vez falar comigo, veio lá de Pinhais, pediu oração de voto, quero que você ore comigo mais uma vez. Quanto você quer? Eu falei, não quero nada. Porque eu orei para ele, daí ele foi embora. Até eu vou visitar ele. Então é assim que eu trabalho. Tem gente que quer o trabalho dentro da igreja aqui, tá, o cargo. Não procuro cargo, eu procuro almas. Então é assim que funciona a minha vida. E outra, procuro almas. Você pensa a tentação que o diabo me atenta, daí o diabo tem mania de me acusar de uma certa maneira só que eu não ligo. Daí quando começa a me acusar, eu não me defendo, eu entrego só na mão de Deus e falo, quando a pessoa começa a falar de mim, mal de mim, eu pego e falo, não ligo não, essa pessoa um dia vai ter com Deus. Então, eu não sou de me justificar, não. Uma vez eu me justifiquei, misericórdia, o que aconteceu com a pessoa, que tragédia. Então eu falei, não posso fazer isso. Quando a pessoa fala de mim, uma equipe inteira caiu por causa da minha boca. Então eu peguei e falei, meu Deus, eu não vou mais revidar com a boca. Que me acusaram, eu também. A acusação é uma só, adultério. É isso que é a acusação contra mim. É o que o diabo mais vê em mim, é isso aí. Então, uma equipe de uma igreja, não vou falar, me acusou e eu falei, meu Deus, não devo, pessoal. Tenha dó de mim, me excluiu também, me excluiu também um tempão da igreja, me excluiu, negou a ceia para minha esposa e tá. Daí eu peguei até que me botaram eu na roda e falou, me confessa aí que você anda falando mal de nós e da igreja. Eu falei, meu Deus, eu não tenho tempo para isso, eu só trabalho, cuido da minha vida e não sou de falar da vida de ninguém. Não, mas falou sim e tem que ser punido. Eu falei, tá bom, eu vou ser punido, então vamos fazer uma coisa mais certa. Falei, pessoal, se eu dever, eu quero que Deus me arrebente. Cabe comigo. Agora, se vocês deverem, vocês estão me acusando de um negócio que eu não devo, vai acontecer com vocês. Em pouco tempo, essa equipe caiu. Foi uma atrás do outro, assim, pam. Então, aquele lá para mim foi um exemplo que eu falei, nunca mais quero abrir a boca, vou ficar quieto. Quando a pessoa me acusar, eu vou ficar quieto. Porque se a gente falar, acontece. Então, eu peguei e parei com isso. Eu sou nascido de uma pessoa pobre, meu pai é lavrador, e nós viemos para a cidade, minha mãe separou do meu pai, largou nós muito novo no mundo, nasci no mundo, ela alugou uma casa na cidade, depois foi morar com meu padrasto e deixou nós na casa, deixou 3 irmãos, assim, tudo criancinha assim, era pequenininho. Me lembro que eu fui fazer arroz, coloquei muito sal, comemos salmoura. Minha primeira comida foi salmoura. Depois, passado esses tempos, eu peguei e fui para a cidade aprender mecânico, mas passar muita fome. Não sei se você veio falar de chineque, aqueles pãozinhos. Aqui, eu tomava passei por um bom tempo na minha vida. Eu comprava um chineque daquele lá quando eu ganhava dinheiro, de gorjeta, porque eu estava aprendendo, não ganhava nada, meu patrão não me dava nada. Eu cortava, repartia aquele lá, um almoço e janta. A minha casa, quando eu vim para a cidade, minha casa era um Ford 46, dormia dentro da oficina sem roda, o carro estava desmontado lá, eu dormia lá, minha coberta era fina,
Nunca viu água na vida, porque eu era criança, né? Quando eu estava aprendendo. Houve tempo lá que eu pegava e ia buscar lavagem para os porcos de uns caras lá. Eu entrava no eucalipto assim para comer a comida dada para os porcos, que ia dada para os porcos. Então, isso foi a minha vida. O que mais vocês querem perguntar? Nossa, é tão bom ficar escutando, né? Porque a gente fica se colocando, nossa, como hoje tá tão fácil. Tá tão fácil. Hoje eu tenho minha casa, tenho meu lar, criei bem os meus filhos, tudo trabalhador. Alguns que não querem seguir, aí já não é falta de ensinar. Ensinei nos caminhos do Senhor, no Evangelho. Eles sabem entre o certo e o errado, já estão tudo de maior. Mas tem grande parte deles são obedientes a Deus. Eu também faço o possível. Agora eu não estou de relógio, mas se o meu relógio valer uma alma, eu darei. Então é assim. Bonita. É assim que a vida se importa muito com as almas. Há pouco tempo atrás, eu fiz um favor para uma pessoa, mas não com intenção dele. Eu não sabia se ele era crente ou não. Era uma pessoa, bebia também. Peguei e conversei com ele sobre Jesus. E ele pegou e falou, seu Chico, sou desviado. Falei, mas volte. Pressionei. Falei, então, volte enquanto é tempo. Porque se você estiver nesse caminho que você está aí, e Jesus voltar, certamente ele vai te condenar. Tá. Não tem medo do lago de fogo, porque não vai ter chance. O espírito nunca vai morrer. Daí ele precisou de um favor meu, bateu o carro, eu reformei o carro dele, ele falou para mim, eu não tenho dinheiro para pagar já, posso pagar quando puder? Eu falei, pode. Daí ele precisou de ir lá para Campo Largo, passar no Inmetro, peguei e falou, olha, eu não posso dirigir, que tomaram minha carteira agora por causa da batida, leva para mim? Eu falei, levo. Quanto? Nada. Fui passear. Daí trabalhei com ele uns dias, ele pegou e falou, falei para ele, volta para Jesus, já voltou? Ele falou, agora eu vou voltar. Foi lá, eu fiz o apelo para ele, volta, firme. Falou, volta. Pegou, orei para ele. Daí, hoje ele está na Assembleia de Deus. E, gente, se vocês souberem o tanto de alma que eu ganhei fora, assim, preguei lá na Fazenda Rio Grande, Tietê, lá eu tive um desafio com um feiticeiro lá que não gostava de mim. Fechei o círculo lá. Que nem eu fiz para Campo Magro. Campo Magro é a mesma coisa. Preguei para muita gente. Inclusive o pai do Augusto Karachenski. Morreu com Jesus. Então, qual que é o intuito do crente? Falar de Jesus não pode ter vergonha. Às vezes eu tenho vergonha das pessoas assim, que eu não conheço, às vezes não sou de conversar muito, mas na hora de pregar, a gente tem palavras. O Senhor põe as palavras certas na minha boca. Esse dia atrás tinha uma pessoa de vida torta também, Marcelino. Falei, Marcelino, faz um concerto com Deus, sabia que você está levando na vida. Daí ele pegou e falou, faço. Inclusive, acho que foi batizado aqui, não lembro. Hoje ele está indo na igreja lá de perto dele lá. Então a minha vida é assim, é pregar o Evangelho, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nem todos é filho de Deus, são criaturas de Deus, as pessoas. Passa a se tornar filho adotivo através de Jesus Cristo. Mas será? Leia a Bíblia que você sabe, fica sabendo. Então, outra, nunca deixa de ler a Bíblia, se possível, todos os dias da tua vida. Ela é um livro que está escondido. A Bíblia está escondida do ser humano. Se você lê, é mais fácil você ler um jornal e entender do que você ler uma Bíblia. A Bíblia, se o Espírito de Deus não falar com você, você não sabe o que você está lendo.
Você passa por cima das palavras. Então leia a Bíblia, mas primeiro pede sabedoria para Deus. Senhor, não sei eu não sei o que o Senhor quer interpretar na minha vida, mas faça isso por mim. Então a Bíblia é o caminho para a salvação, é um mapa da salvação. Você passa a descobrir o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Perguntei para um católico esse dia, falei, você sabe o caminho de entrar no céu? A maioria deles não sabe. Ele falou, deu bem, Eu falei, não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Elivelto também, conheci Elivelto tão pequenino, estou velho, estou com... Em junho agora eu vou fazer 70. 70 anos, vou fazer aqui. E fui batizado em 87. Fui batizado em 87. Aquele demônio que eu falei para vocês que cresceu comigo, eu jurei vingança. Falei, Senhor, o dia que o Senhor pôr o centro da minha mãe nas minhas mãos, eu vou acabar com ele. Daí a minha mãe adoeceu lá no norte, deu certo que eu fui para lá, a minha mãe adoeceu. Peguei e fui visitar ela, só estava só couro e osso. Falei, meu Deus. Falei, embora que a minha mãe me abandonou, mas eu não posso fazer isso com ela. Daí falei, mãe, a senhora quer ir para Curitiba comigo? Eu cuido da senhora. Ela falou, não, eu não posso ir. Eu falei, por quê? Qual o motivo? É que eu sei que você é crente e eu tenho meus santos, meus santinhos e tal. Santinho, né? Se você visse o santinho dela, você caía de costa. Demônio, que é tudo dos dentes para fora, assim, Pai João, e Mãe Maria, e Pai Jacó, e demônio. Se alguém falar que não, eu falo demônio. Ela pegou, eu falei, não, mãe. Eu faço uma casa para a senhora, no fundo, uma casinha, uma meia água, no fundo da minha casa, e a senhora vai viver a vida da senhora. Ela falou, assim eu aceito. Eu falei, então vamos. Peguei, não me lembro o carro que eu fui, peguei, botei as coisas dela dentro do carro, botei o altar dela, assim, mesa e um monte de bugiganga lá, de olho naquilo lá. Falei, tá. Daí, passaram-se os tempos, fiz a casa para ela, tudo, e esqueci do vendido do altar dela. Do altar nada, aquela mesa branca. Mesa branca, o mesmo crucifixo que curava uma criança, matava uma pessoa. Então, não existe mesa branca, mesa vermelha, mesa de tudo que é preto, não existe. É tudo um demônio que acaba com a vida das pessoas. Daí, tudo bem. Daí, quando foi um dia, pegou e apareceu uma voz assim na minha mente. Ei, eu te dei a mesa da tua mãe fazer trabalho, te dei nas tuas mãos, até agora, nada. Eu peguei e falei, Senhor, me perdoa que eu te esqueci mesmo. Daí eu peguei todas as coisas dela, o Tadeuzinho e o cavalo, vocês conhecem. O Tadeuzinho e o cavalo junto comigo. Falei, eu vou queimar o centro da minha mãe. Não põe mãe nada. Peguei, orei ao Senhor, botei uma mesinha lá fora e botei as bugigangas, acho que tinha 2 mesas. Botei as bugigangas, a bugiganga lá e botei fogo, queimou, tá? Papel e estátua, queimou tudo. Daí, no outro dia apareceu a Marta, a esposa do Tadeu, falou, Chico, aquela mesa que você deu para o Tadeu, apareceu um cara lá, um negão em cima, com um pé de vaca, balançando lá, falou, vai lá e fala para o Chico que ele queimou o centro da mãe dele fazer trabalho, fala para ele, se ele tiver coragem, ele que venha buscar essa mesa aqui. O Tadeu tinha pegado a mesa e levado para a mulher passar roupa. Eu não sabia que era justamente a mesa do centro. Daí eu falei, meu Deus, Tadeu, o que você fez? Você levou a mesa? Eu levei para a Mara passar roupa. Falei, e agora? Daí eu falei, e ele mandou 2 recados no mesmo dia. O bicho. Daí eu peguei e falei, não, hoje eu não vou.
arredei. Falei, hoje não, vou entrar em consagração de agora em diante. Falei, você também, cadê eu e todo mundo da tua casa entra em consagração. Fui lá em casa, falei, entra em consagração de agora em diante. Amanhã eu vou. Outro dia cedo, o bicho não deixou ninguém dormir de noite. Pode perguntar para o Tadeu. Ele vai falar a verdade. Tadeuzinho. Tá, não deixou ele dormir de noite. Mexia com a janela, tábua, batia uma tábua na outra, tá. Outro dia cedo lá vou eu. Peguei o ônibus amarelo, estava com o ônibus amarelo, fui lá cedo e cheguei na mesa, olhei o bicho em cima, sentado em cima da mesa. Falei, Senhor, eu conheço esse com quem eu vou mexer, eu sei que esse bicho eles matam. Se o Senhor não estiver comigo, se verdadeiramente o Senhor não estiver comigo, ele vai me matar. Mas eu vou pegar. Eu já peguei a mesa com o bicho em cima, botei dentro do ônibus, levei ele lá para a oficina, botei pneu embaixo, botei papelão em cima, embaixo, tudo lá, e botei fogo. E essa mesa não queimava. Não queimava o pneu. Saía fogo do pneu, mas não queimava a mesa. Então ficou naquela, eu só olhando. E o bicho tinha falado que ia botar fogo em mim. Daí eu peguei e fui lá no Jango, acho que não era do teu tempo, era um botequinho ainda de madeira. Fui lá, falei, Jango, dá um litro de água aí. Fui lá, deu um litro de água, um litrão bonito assim. Na época eu tinha um litro bem branquinho assim, tá grande. Fui lá e botei álcool lá e botei fogo no pneu. Estava queimando assim, começou a queimar tudo, começou a queimar o pneu e não queimava a mesa, estava bonitinho assim, ó. Não queimava a mesa. Daí eu fiquei olhando assim, peguei e joguei o litro lá no fogo. Fiquei olhando no litro. O litro não pegava fogo, plástico assim. Não pegava. De repente o litro pegou e deu uma explosão. Passou assim 1,5 metro perto de mim, assim. Bum! Passou assim, veio assim do meu lado, pegou e fez a volta assim, desapareceu no ar. Foi pro ar. Depois de passado muitos tempos que eu fiquei sabendo que os demônios não estão lá no inferno, lá embaixo, não. Estão lá em cima. Potestade no ar. Eles estão no ar. Tá. Daí apareceu aquela voz, a mesa, assim que o litro saiu de lá, a mesa pegou fogo. Daí derreteu. Tudo bem. Daí apareceu uma voz na minha cabeça assim, ó, veio do alto de volta assim. Eis que está exterminado uma tradição de quase 500 anos. Falei, amém. Cheguei lá em casa, minha mãe já sabia que eu tinha queimado a mesa dela. Então o bicho já tinha contado para ela. Falei, foi tudo possível. Foi lá, larga a mão de ser. A senhora tem que aceitar Jesus também. Não quero aceitar agora. Falei, mas vai ter que aceitar uma hora. Ele aceitou Jesus no hospital, foi, na ida para o hospital. Minha mãe, ainda. Estou para dizer que foi salvo, não sei, né? Mas pregado foi. Então, e tem muita coisa para falar, mas eu não vou falar tudo. Vou fazer um próximo episódio. As almas que eu ganhei também, está no fim já. Está no fim já. Mais uns 20 minutos. Então, daí veio um casal de índios, sua família, morar perto de mim, em frente à minha casa. Daí preguemos para eles. Preguei lá para o seu Amadeu. O nome dela era Gonçalina. Seu Amadeu. Preguei. Falei, aceita Jesus? Depois de muitos dias lá, aceito. Vai se batizar? Não posso me batizar que eu fumo, ela falou. E ele não, ele já tinha largado de fumar. Falei, mas a senhora não quer se batizar? Ela falou, vou fazer tudo o impossível. E começou, daí, acho que uma semana antes do batismo, ela largou mão de fumar e começava a mascar cravo. Mascava cravo, tá, tudo bem. Se batizou. Daí virou crente mesmo, firme, tá, tudo bem. Daí passados os dias, esse é mais um testemunho, eu vou falar isso e daí a gente encerra.
Eu tinha um F4000, daí fui progredindo, de uma Kombi para uma 4000, que eu levava eles na igreja. Daí, passado o dia, falou, irmão Francisco, eu tenho muita saudade do meu pai, queria que você me levasse para Nova Laranjeira do Sudoeste. Você leva minha mudança? Falei, levo. Mas não tenho dinheiro. Falei, eu levo, de qualquer maneira. Peguei, carreguei a mudança. Daí paramos lá na serra para almoçar, paguei o almoço para eles. Só que o garçom lá achou encrenca comigo, eu sempre fui esquentado. É que crente não era muito velho, não, quando eu vim para cá, eu era crente novo. Ela comia as coisas com a mão, tinha coisa que ela comia com a mão, o garçom começou a tirar sarro. E eu olhando ele tirar sarro da Índia. Daí eu peguei e chamei ele, falei, moço, vem cá. Eles estão comendo dado aí? Não. Falei, eu vou pagar tudo. Se põe no teu lugar. Cheguei junto. Se põe no teu lugar, não faça isso aí. O que você está fazendo não pode. É feio. E não acho ruim. Tá. Daí ele pegou e foi embora lá. Daí começou a tratar com dignidade. Falei, beleza. Naquela mesma hora que eu chamei a atenção do garçom, o irmão Amadeu falou, irmão Francisco, eu queria falar uma coisa, pedir uma coisa para o senhor, uma última coisa. Falei, fala. O meu pai é cacique de uma tribo, lá onde que eu vou morar. Eu não queria que você falasse de Jesus para ele. Se você conversar com ele, ele vai conversar com você, mas não queria que você chegasse nele, falasse assim, de crente, tá? Porque ele é o curandeiro da tribo dos índios. Eu falei, irmão Amadeu, eu prometo para o senhor que eu só vou falar aquilo que Deus me pôr na boca. Tá. Daí, e o velho me chamou lá, trouxe meu filho, você está cuidando bem do meu filho, está cuidando bem de mim, eu estou muito alegre por estar. E eu com a Bíblia. Se não for me engano, é essa aqui mesmo. E o velho conversando, pegou amizade comigo, eu sou curandeiro daqui, e no maior, tá. E eu peguei daí, se não for me engano, eu ainda contei a história da formiga para ele, antes de eu pregar o evangelho. Você está vendo essa formiga? Cheia de formiguinha assim, trabalhando. Estou. Falei, essa formiguinha aqui tem um líder também, que nem o senhor é. Ele pegou e falou, é mesmo, tá. Falei, eles têm que levar comida para lá, para armazenar no inverno, tá. Eu preguei lá. Falei, mas você sabia que o líder dessas formigas tem um outro líder? Não. Falei, Deus, Jesus. Entrei. Falei, assim como o senhor é líder desse povo aqui, sabia que existe um líder acima do senhor? Não sabia. Falei, Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar, sabe? E é o líder do líder, é Deus dos deuses, é o único que vai dar a nossa salvação. E preguei para o velho, assim, para o cacique. O cacique pegou e daí eu posei lá, outro dia ele vem cá de novo, fala de novo. Eu preguei para o cacique de novo, daí o cacique falou, eu sou curador da turma aí, posso continuar curando eles? E falei, e benzendo? Falei, não, o senhor não pode fazer isso aí não. Mostrei na Bíblia, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, e abri lá nas páginas de cura e tá. Ele falou, tá bom, mas se eu não posso fazer o quê? Eu não vou mais fazer isso aí então. Falei, tá bom. Eu tinha aceitado Jesus. Daí eu peguei e vim embora. Daí ele mandou recado para mim voltar. Lá eu peguei, nunca mais voltei. Daqui lá, né, longe. Nunca mais voltei. Nunca mais vi o irmão Amadeu. Já disse que faleceu ele, a irmã, Gonçalina, tudo. Esses dias atrás vi o filho dele. Falei, daí como é que vai o irmão Amadeu? Não, já faleceu a minha mãe, meu pai, tudo lá. E você sabia que depois que você foi lá, o meu avô
não benzeu mais ninguém? Eu falei, amém. O velho tinha se convertido mesmo, o cacique se converteu, disse que a turma ia lá para ele benzer, ele falava, não, eu só posso orar, quem cura é Deus. Então, porque assim, isso aconteceu. Amém? Amém. Foi transformado o cacique. Foi, o cacique foi transformado. Glória a Deus. Relacionado ao crescimento da igreja aqui. A gente sabe que a Batista foi implementada aqui através da vida do irmão, junto com o irmão Pedro Adão, né? Uhum. E vocês desenvolveram esse trabalho na região de Campo Magro. Como que é para você recordar o começo e ver aonde a igreja está hoje, ao templo que nós temos hoje, a promessa que Deus fez se cumprindo na vida de vocês? Então, quando eu comecei a pregar o evangelho ali na oficina do Tadeuzinho, lá em cima do cavalo, a recuperadora Cometa ali, né? Então eu pregava, nós não tinha banco, eu comecei a encher de gente, assim, eu começava a pregar, começava a vir gente, nós fazia banco assim com latão de óleo de motor, óleo de 20 litros, fazia banco de tábua, assim. Na época, quando o pastor Oliveira e o pastor Pedro Adão veio, a minha turma não tinha estrutura para fazer lá da minha igreja. A minha igreja, eu sou da Batista Ebenezer, de uma igreja tradicional. Não quer dizer que eu não creio no Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que aconteceu tudo isso na minha vida. A gente começou com pouquinha gente, daí foi aumentando, começou com a irmã Lindamir, a família dela se batizou, o Antônio, e essa família de índio, e foi indo assim, que a gente pregou, estava com 120 batizados, 120, e eu falei, aonde que eu vou pôr esse povo? Eu não tenho palavra para pôr, eu chamava o pastor de fora para vir pregar para eles, porque eu não sou pregador ali. Como eu falei no começo, eu não sou de pregar para a multidão, eu sou de conversar com as feras, com as pessoas que não aceitam e tal. Eu sou de chegar nesse ponto aí, porque eu nunca tive medo de brabo, né? Pessoas bravas. Não sei se é porque eu vim lá do mundão mesmo de lutador, eu nunca tive medo de gente. Entreguemos com 120 batizados, às vezes eles falam um pouco menos aí, mas não tem problema. 120 batizados já tinha. A minha turma lá não aguentaram, eles não conseguiam vir da Vila Guarani aqui para dar suporte. E para dar suporte para o povo. E daí apareceu Pedro Adão, o irmão Sebastião, os que apareceu primeiro, Oliveira, depois veio Oliveira, veio um outro pastor chamado Epaminondas também, mas os outros não aguentaram. Daí o que mais deu iniciativa foi o Pedro Adão. Pedro Adão, eu considero ele assim como um líder nato aqui. Depois dele veio a benção do pastor Tiago. Tiago, então, foi uma revolução. Tiago, enquanto ele estiver batizando a alma aqui, o ministério dele não está vencido. Às vezes ele quer saber se o ministério está vencido. Não. Enquanto ele estiver batizando, então o ministério dele está em ação. Que nem eu falei para um pastor meu, pastor Oné, quando foi para sair da Vila Guarani. Falei, pastor, ele arrumou uma comissão para apoiar ele lá. Falei, pastor, uma comissão de uns 8 homens, né, para nós ir visitar as pessoas, ver o que achava dele. Daí a minha comissão chegava e botava na cabeça das pessoas assim, ó, tem que tirar, né, papapá. Daí chegou no último dia para nós entregar o relatório, o pastor perguntou para a turma, como é que está o meu ministério? Daí as pessoas falaram, pastor, eu acho que está vencido, mas o senhor está bom aqui, mas está vencido.
Daí eu falei, pastor, chegou a minha vez de falar, falei, pastor, está vendo toda essa turma que está comigo aqui? São tudo Judas. Eles falam uma coisa na tua cara e por fora eles falam as outras. São tudo contra o Senhor. Teu ministério aqui está vencido. Não está batizando ninguém faz um tempão, porque do jeito que está, não batiza. A liderança contra o pastor. Então, quero dar um conselho para os líderes, que muitas das vezes fica contra o pastor. Cuidado. Cuidado que você pode ser uma pedra de tropeço e Deus vai te cobrar. Se ele estiver batizando e você tirar ele daqui, cuidado. O preço é muito alto. Então, o crescimento dessa igreja, através do Pedro Adão e pastor Tiago. Hoje a gente tem um templo bonito, com conforto, né, para os membros. Iniciativa boa. E eles ainda assim acham o direito de não se sentir confortáveis, né? Então, misericórdia tem que pedir para essa turma, viu? Tá difícil. A gente começou na então, tábua. Nós começamos na tábua, na minha garagem, com 120, 130 membros. Por aí. Tinha muita gente batizada já. Lembra o ano que era isso? Foi muito antes. Olha, a gente começou... Já era 2000 já? Não, era 97, 95? Mais ou menos por aí. Talvez, para dizer bem a verdade, desde quando eu saí da igreja, de 87, 88, que eu andei lá, então a gente já pregava. Eu não lembro, a minha esposa lembra disso aí, mas eu não lembro, ela não pôde vir. Mas a gente já entregou um suportinho, depois daí nós viemos aqui para baixo. Aqui para baixo, aqui. E daí, sei lá, às vezes existem pessoas que pensam que a gente quer tomar o poder deles, que olha a gente e fala, ó, está querendo tomar meu posto. Eu nunca fui de tomar posto de ninguém. Eu estou naquilo que Deus me põe, sou meio marcha lenta, a pessoa tem que dar entrada para mim falar do Evangelho e falar da salvação. Eu nunca fui querer ter poder e se mostrar, nunca fui desse tipo de gente. Então, essa igreja começou sem banco. Depois que nós compramos banco, daí os bancos nossos veio tudo para cá, púlpito, daí foi mandado fazer, então... ajudei a construir a coluna dessa igreja aqui. Tem uma coluna aí que eu ajudei a fazer. Mas pergunta, a turma às vezes me põe lá em cima. Meu irmão Francisco, você é o que começou tudo aqui. Meu Deus, eu não comecei. Quem levou o trabalho bastante a pique mesmo são esses dois, Pedro Adão e Tiago. Para isso eu dou mérito. A esposa do Tiago também tem trabalhado muito, desde o princípio. Então, isso não pode tirar o mérito de quem tem. Eu só fiz o começo. Então, você que rolou a bola. Pelo menos... não, eu não me julgo tanto assim, não. Porque eu, perto de Deus, eu sou mínimo. Somos, né? É. Eu acredito que é na simplicidade que Deus trabalha. Então. Por isso que Deus nunca deixou de operar e usar a vida do irmão Francisco, né? Porque a humildade traz a honra de ser usado pelo Espírito Santo. Eu acredito muito nisso, né? Nunca me considero mais do que ninguém. Entender, né, que o Evangelho ele é simples. Né? Ao mesmo tempo que é complexa, né, por toda a história e tudo que envolve, mas o Evangelho ele é simples, né? Você pregar, qualquer pessoa pode entender, qualquer cultura pode entender, né? Ali até, como ele falou, desde do povo indígena, entendendo, porque quem transforma, né? Quem traduz isso para as pessoas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não vai somente em uma cultura ou somente em uma região, né? Mas ele é amplo. E é muito bom ouvir, né? A gente fica, toda vez que vem
Pedro Adão também participou esses dias atrás. E eu falei a mesma coisa, falei, nossa, a gente não tá fazendo nada, meu Deus, a gente precisa trabalhar, a gente tem tudo na mão, assim, com facilidade, e nem o mínimo, muitas vezes, a gente acaba fazendo. Igual o Pedro Adão também contando das viagens que ele fazia, da forma que ia, e tudo isso. E aí hoje tem carro, né, ao dispor, se apertar um pouquinho, tem uma passagem de ônibus, às vezes uma passagem de avião para ir para algum lugar, e às vezes a gente não vai, não faz, ou não prega até para as pessoas que estão tão próximo. E assim, eu conheço como o Chico mecânico, né? Como ele falou no começo, eu conheço ele desde muito cedo, assim, né? A gente sempre ia lá, meu pai pegava a bicicleta e ia lá, o irmão Chico não, o Chico mecânico, você tem tal parafuso? Meu pai pediu. E ele sempre contava uma história, então algumas dessas histórias que ele contou aqui eu já tinha escutado algumas vezes que eu fui lá na oficina dele, e eu sempre achava assim, ele sempre me tratava com muita educação, era um piá, né? Imagina, tipo, quem diria? E depois de um tempo que eu comecei realmente eu precisei me converter, né? Quando eu comecei a me converter, eu cheguei na igreja, tava lá o Chico mecânico, né? Que daí virou irmão Chico. Irmão Francisco. Daí não converso com ninguém aqui dentro. E daí eu falei assim, nossa, que legal, né? Porque eu criança lembrava muito dele e ele já falando, né, dessas coisas, falando um pouco das artes marciais e tudo mais, de alongamento e não sei o que. Ele sempre ia lá, era esse assunto. Daí meu pai brigava comigo, né? Porque eu demorava, né? Ficava e ele, com um monte de serviço, ele dando atenção para uma criança. Eu sempre fui de conversar, se puxar papo comigo, assim, eu pego e converso. Converso com criança, não faço acepção de pessoas. Nunca fiz acepção de pessoas. Aconteceu, um bombista também veio aqui lá na minha oficina, lá era do Tadeu ainda. Pegou e veio arrumar um trator, uma bomba de um Ford. Daí eu preguei para ele, peguei a Bíblia, fui lá, quebrei a cara esse dia. Preguei para o Micos, o Micos bombista. É João Osni Micos, o nome dele. Tá, daí ele falou, olha, para que você quer que eu vire dessa religião tua aí? Não bebo, não fumo, não jogo, cuido bem da minha família, blá. Peguei, tudo bem. Tá. Passou mais ou menos 9 anos, me parece esse cara lá fazer a bomba de um trator de volta. Falei, toma um trator para você fazer a bomba, você faz. Tira a bomba aí e leva. Daí falou, seu Chico, eu gostaria que você me conversasse comigo, me falasse aquelas mesmas palavras que você um dia falou para mim de Deus, da Bíblia. Falei, opa. Peguei, falei, então para de tirar a bomba aí, vamos lá dentro do ônibus. Peguei a Bíblia, falei, já peguei no Evangelho e já comecei a falar, o que você quer que eu fale? Que as palavras que você me falou lá. Falei, meu Deus, aquelas palavras que eu falei tantos anos atrás. E daí peguei e comecei a puxar o Evangelho, falei, faça pergunta para mim, então vai fazendo. Ele fazia pergunta e puxava na Bíblia. Tá. E, de novo, faz. E ele fazia pergunta e eu respondia pela Bíblia. Porque a Bíblia dá resposta para tudo. Daí eu falei, o que falta para você ser um igual a eu, crente? Ele falou, não sei o que fazer. Eu falei, aceita Jesus? Ele falou, como que aceita? Eu falei, ajoelha dentro, nós está dentro do ônibus, falei, ajoelha aí, eu vou orar para você, vou entregar você na mão de Deus. Eu orei para ele. Daí, esses tempos, ele pegou e veio me visitar, falou, irmão Francisco, você diz que é um ganhador de alma, mas né, eu e a minha família ganhamos muito mais alma do que você. Já saiu, a minha filha já é missionária para o mundo inteiro, prega até em outros lugares. Eu peguei e falei, que bom que você está ganhando mais alma do que eu. Essa é a ideia do Evangelho. Já pensou,
a pessoa depois de 8, 9 anos, o cara fala as mesmas palavras que você falou. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Falei, faça a pergunta para mim que eu vou te responder, né? Pela Bíblia. Usou sabedoria no momento. Então, Deus me põe naquilo lá, manda ele fazer pergunta da Bíblia. Eu falei, tudo bem. Então, eu digo para vocês que... Daí eu sofri um acidente. Caiu o barracão em cima de mim, não sei se você lembra. Não lembro dessa história. Derrubei minha quadra ali na vila ali do Augusto Carchense, caiu em cima de mim. Encostei um valmetão, 88, encostei e encaixei o paralama na coluna central, no freio, tá. Depois ele não tinha freio do outro lado para sair. Peguei um dia para sair, já perto do meio-dia, peguei, acelerei tudo ele, 2.000 e poucas rotações lá para sair, botei o pé na embreagem, daí fui tirando o pé do freio daquele lado, não saiu, e a embreagem passou para baixo. Deu a embreagem do meu jeito, de ré. E o trator funcionando, quando deu a embreagem ficou com a embreagem, porque caiu para baixo, você entende? Caiu para baixo, veio tudo para cima de mim, fez assim em cima de mim. Ó. Daí me prensou e caiu uma viga dessa grossura aqui nas minhas costas, aqui atrás do paralama, me encostou eu no volante, e o volante entrou dentro de mim, assim, daí eu peguei e falei assim, Jesus tem misericórdia de mim, mas não do meu corpo, o meu corpo ia ser cortado pelo um trator, né? Trator em alta rotação, ia ser cortado. Falei, Jesus tem misericórdia de mim, do meu espírito, Jesus tem misericórdia de mim. Daí eu vi eu andando para lá, ó. Tá, saí que o trator estava de assim, saiu meu espírito de assim, deixou meu corpo, foi indo. Atravessei as nuvens assim, fui indo lá, eu cheguei até nos pés de Deus. Daí existe um portão tão grande assim, na entrada, e Deus estava à direita do portão, e ele tinha 2 pessoas, eu acredito que é ele e Jesus Cristo. Mas eu não via cara, só via. Daí, Jesus tem misericórdia de mim. Daí, quando eu estava lá perto, não queria voltar mais, não queria mais voltar para o corpo. Daí ele falou, não, volta para lá. Não terminou ainda. Voltei, o meu espírito dentro de mim de volta. Daí, falei para o Tadeuzinho, o Tadeu participando. Desliga a bomba lá, volta lá na bomba. O Tadeu foi lá e puxou o acelerador, ficou na lenta, o trator, o volante tudo dentro de mim aqui, assim. Eu tenho foto do trator, destruiu o trator inteiro. E as ripas assim. Daí me levaram para o hospital, Godofredo, me levou para o hospital, Godofredo, alemão, filho do Godofredo, deu muita obrigação para ele. Sei que ele é do Fusquinha do Godofredo, o Evangelho. Levou lá, falaram, ó, caiu um barracão em cima dele. Meia quadra, foi, derrubou tudo. Caiu, daí a turma falou, caiu o barracão, nada, tem nada. Fizeram o exame de mim, tiraram a chapa. Nem um osso quebrado. Daí me trouxeram de volta, já, quando era 5 horas da tarde, estava limpando as telhas, toda a bagunça que tinha feito, está cheio de trator, limpando. E Jango, Míntio ajudou a tirar a viga de mim, alemão, Godofredo, filho do Godofredo, Jango, na época, uns 10. O Míntio ainda era mais novo. Levantaram a viga de cima de mim assim, quando eles desligaram o trator, caí andando, eu peguei e desmontei, desmaiei. Me botaram eu dentro do Fusca do Godofredo. Sabe aquele furinho bem fininho que o Fusca tem assim? Agulha? Parecia furão, um monte de furão grande assim. Acho que tinham delatado minha pupila. Então isso aconteceu comigo, clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me mandou de volta para o meu corpo. Então, eu vi a morte. Imagina. Deus, ele faz as coisas. Mas eu não vou mais falar, porque já venceu o tempo. Tenho muitos. Ele me falando desse valmete aí, cara, esse trator é complicado. Eu também sofri um acidente da mesma forma. Com ele, eu bati em uma... Como eu nem falei, né? Talvez o pessoal não saiba, mas eu trabalhei muitos anos como mecânico também. E a gente tinha uma mecânica próxima da mecânica do Chico. E daí a gente estava lá com meu pai trabalhando e meu pai falou assim, pega o trator e estaciona aqui para tirar o pneu da frente.
Eu falei, tá bom. Fui, peguei o trator, virei a volta. A hora que eu tava vindo, eu pisei na embreagem pra parar, né? Você pisa na embreagem, pisa no freio. A hora que eu pisei, essa embreagem ela cai e ela volta pra trás, assim, como um chicote. E você não consegue voltar ela. Não consegue. E daí o trator é forte, ele não morre igual um carro, né? Tipo, o carro você soltou do pé rápido, o carro morre. E o trator pegou, veio com tudo, bateu numa cabine que tava fora, e tinha tirado a cabine de cima do caminhão e colocou no chão. E eu bati na cabine do caminhão, bateu no barracão a cabine, e o trator foi amassando e virando, eu não conseguia desligar. E o desespero, e eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 12 anos, por aí, bem criança, bem novo, e meu pai gritando, puxa o estrangulador, puxa o estrangulador. E eu lá desesperado tentando consertar a embreagem, não tinha como. E daí meu pai veio e puxou o estrangulador, mas ele me bateu nesse dia, brincou comigo, e não sei o que, e me falou um monte, e agora ele falando disso, eu falei, meu Deus. Lembrou dos teus. Lembrei. O meu não deu. É complicado. O meu puxei o estrangulador, não morreu. Por quê? Eu estava pisando no freio, no pedal de dentro e acelerando ao mesmo tempo. Daí não Porque vai. daí eu tinha pegado madeira aqui, eu estava acelerando. Não, e fora isso, quando você pisa no freio, ele acelera, porque o pedal é embaixo, daí ele enrosca. É uma engenharia que, olha, eu acho que muita gente se parabéns para quem esse- inventou isso. esse trator. É que quando é novo funciona, né? Depois. Então, gente, amém por isso aí, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus me mostrou essa igreja que antes de ser construída, que ia ser uma igreja muito grande. Por outro lado, Deus me mostrou mais uma, que eu tinha que sair daqui para ajudar a construir outra, em algum lugar. Vai ser uma igreja grande e branca. Esse dia eu estive falando para minha mulher, como que Deus vai me usar me mostrar o lugar, sendo que eu não vou procurar. Eu falei, daí inclusive estou reformando um caminhão, que eu comprei um cavalinho Volvo, reformei ele para mim, eu dar uma volta, e pedir para Deus aonde que é, porque se eu ficar ali no barracão, eu vou ter que ajudar a construir mais uma igreja. Aonde? Se eu não saio, como que essa igreja que eu vou achar, sendo que eu não saio? Então eu estive falando para minha mulher, falei, então tem que sair, vou sair, dar uma volta. Até a Adriana pegou e estava perto e falou, mas você vai sair da igreja? Não pode, tá? Falei, não, eu não posso ficar preso em quatro paredes, eu tenho que sair para fazer alguma coisa, porque o meu ministério não é aqui. Aqui é para vocês pensam que vocês não fazem nada. Vocês jovens, vocês são o futuro da igreja, vocês estão fazendo. Vocês pensam que não, mas vocês estão em ação. Vocês estão firmes que vocês nem imaginam o que vocês estão fazendo. Então eu vejo igreja, para se construir uma igreja, quando primeiro Deus e Espírito Santo agindo, trabalha com as pessoas e trabalha com crianças também, depois a juventude, daí sim que vem o que aconteceu. Então, criança, juventude e adultos. Beleza, para a gente finalizar então, sempre a gente fala sobre o versículo, o Rodrigo já deixou preparado ali, então ele vai ler o versículo e você explica por que ele é importante para você, o que tem de importante esse versículo, que dentre tantos você escolheu esse. Amém, Rodrigo? Amém. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já leu tudo que eu tenho que falar. Então, João 3,16 para mim é muito importante, porque através de João 3,16 eu descobri Jesus Cristo na minha vida. Então, João 3,16 para mim não tem nem explicação, o tanto que isso como eu fui liberto dos demônios, os espíritos me oprimiam e a minha vida, eu não vivia, a minha vida era um inferno em vida. Às vezes eu pegava e eu criança, e depois como adolescente,
na minha situação, eu queria morrer. Eu falava assim, Deus, eu quero morrer, me mate de uma vez, que isso aqui para mim não é vida, eu não tinha o que comer, eu trabalhava, ajudava para ver se ia ser alguém na vida. Então, daí até eu me esforcei. Me lembro que um dos últimos serviços que eu fiz foi um trator. Daí eu comecei a pegar, se apaixonei por trator, né? E deu certo. Trator, um Fendt. Estava na oficina já que eu estava aprendendo, já estava uns 3 anos lá. Um dia eu falei, patrão, por que o senhor não funciona esse trator? Esse trator ele não funciona mais. Eu falei, vou funcionar ele. E comecei a mexer, bico, essas coisas, fiz limpeza, funcionou. Daí, então, assim que eu comecei a partir para adolescente, para a juventude, os meus parentes me cobravam tudo de mim, me cobravam para mim tomar banho. Eu não tinha nem condição de pagar alimento, eles me cobravam alimento e quando eu não ganhava, eles falavam, vou cortar teu alimento que você não paga. Então, esse João 3,16, depois que aceitei Jesus, que a minha vida mudou, hoje, pode muita gente se alimentar em casa e eu tenho de sobra. Então, Deus me pôs tudo na minha mesa e o que eu tenho, eu reparo. Amém. Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Além de viver uma vida razoável nesse mundo, ainda vai ter a vida eterna. Você quer mais o quê? Boa, você quer mais o quê? Verdade. Amém? Amém. Pessoal, então não só para a gente aqui, acredito para você que também chegou ao final desse vídeo, foi algo edificante. Então a gente pede para que você curta o nosso vídeo, né, se inscreve no canal, compartilha, que isso é importante para a gente. Mais pessoas veem. Hoje é uma forma de pregar o evangelho talvez diferente, com certeza diferente, mas é uma forma também de a gente estar levando aí para sua casa, para o seu celular, para o ambiente que você está, levar essa palavra de Jesus. Aqui, como foi lido, ele deu o seu Filho unigênito para você, por você. E pega essa palavra, realmente entenda que não é por um acaso, foi por todo mundo, mas foi por você também. Então, às vezes você pode estar aí passando por alguns momentos de dúvida e pensando, Deus, mas será que o Senhor existe? Deus, será que o Senhor se importa comigo? Ele se importa, né? Ele está disponível. Dobra seu joelho aí, fecha seu olho, ora, busca Deus, que as coisas vão indo. E assim como ele mudou a vida do irmão lá atrás, quando ele conheceu, assim como mudou a minha vida, a vida do Rodrigo, ele também pode mudar a sua. E eu sempre costumo de falar aqui que a nossa melhor versão é aquela que está mais perto de Deus. Quando você lê mais a Bíblia, quando você ora mais, quando você faz as coisas para o Senhor, você se sente completo, porque foi para isso que Deus te criou, vai ser para isso que Deus vai te libertar e vai fazer assim como o irmão Francisco fez, de levar a palavra para outras pessoas, né, a ver transformações, e essas transformações virem aqui e falam, nossa, olha aí, eu estou ganhando mais alma do que você, e glória a Deus por isso, porque essa aqui é o nosso intuito. E uma pessoa vai, fala para outra, e a outra fala para muitas, e essas muitas falam para muitas, e assim vai indo, porque Deus quer salvar a todos. E não importa da forma que você está, venha, conheça Jesus, e depois aos poucos você vai mudando, sendo moldado, e as coisas vão tomando o seu rumo certo. Às vezes você quer esperar se libertar de várias coisas para daí seguir Jesus. Não, venha da forma que você está, que com o passar do tempo Jesus vai te ajudando a vencer tudo aquilo que pode estar te atrapalhando. Amém? Isso aí. Galera, Deus é um Deus que opera milagre, operou no passado, continua operando e vai continuar operando. Mas para que esse milagre aconteça na tua vida, você tem que tomar uma decisão. Se você ainda não é evangélico, se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, aproveite que ainda dá tempo.
A gente está vendo para o que o mundo está se encaminhando, né, irmão Francisco? A gente não tem mais muito tempo. Você não tem tempo. Tantos que ainda não aceitaram a Jesus não tem tanto tempo para aceitar Ele, quanto aqueles que já aceitaram e ficam brincando com a palavra de Deus, também não tem tempo para isso. E coitado desses que já conhecem a palavra, quando chegar o dia do juízo. Então é um momento da gente se levantar, se posicionar. Fica aí como um exemplo, uma breve citação do que está acontecendo na Nigéria, do que está acontecendo lá naqueles países. E um dia isso vai acontecer aqui no Brasil. Então a gente tem que estar preparado para não negar Cristo nos piores. Aceitem a Jesus, tá? E agora fazendo os nossos agradecimentos, tá? Primeiro quero agradecer a você, irmão Francisco, por ter vindo aqui, ter contado um pouquinho da tua experiência de vida com a gente. Tenho certeza que se a gente continuasse, a gente ia passar a noite inteira e não ia dar tempo de contar tudo. Tem muita coisa ainda maior, mas chega. A gente pode agendar uma outra vez, a gente sentar e conversar novamente. Erivelton, por ter se disposto mais uma vez a estar aqui com a gente. Ao David, que está aí somando com a gente aí, cara, você é bênção de Deus. Agradeço a Deus todo dia por você, vou continuar agradecendo. Você talvez não faz ideia da força que você tem sido pra gente aí, pra gente também estar continuando e dando os passos aí. Pessoal que está em casa também, que não conseguiu vir, que não pôde participar, a equipe é um pouquinho maior, mas as pessoas têm as suas funções, né, e também têm seus afazeres, não conseguiram estar aqui hoje. A gente ama vocês, tá? Obrigado por vocês estarem orando pela gente, estarem apoiando os projetos aí, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? É isso aí, gente. Hoje nós ficamos por aqui, foi surpreendente ver o quanto Deus trabalhou e continua trabalhando na vida do irmão Francisco. E que Ele trabalhe nas nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Galera, é isso aí, ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Obrigado, irmão.